Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo celebramos o 33º domingo do tempo comum, ano C. Já estamos caminhando para o final do ano litúrgico C. No próximo domingo, nós celebraremos a festa de Cristo Rei. Vamos então escutar o Evangelho deste domingo e vamos ouvir logo após algumas breves pistas para a nossa reflexão. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 21, do versículo 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas vão desaparecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, e acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. E esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos um texto muito significativo, bastante complexo para a nossa compreensão, mas nos traz algumas mensagens muito significativas para cada um de nós. Jesus está falando da importância, da essência da nossa fé. Nós somos chamados neste domingo a pensar na importância de uma fé dinâmica, que persevera, gerando frutos até o final. Logo no início nós temos a preocupação e a admiração dos judeus em relação ao Templo de Jerusalém, templo grande, bonito, uma bela construção, decorado, um templo enfeitado. Mas Jesus se opõe a essa admiração e diz a eles com muita clareza que o essencial não é admirar a construção, o templo. O essencial não são as artes do templo, o estilo de construção, como nós temos quantas belas igrejas. Pense, por exemplo, as grandes basílicas de Roma, as basílicas que nós temos pelo nosso país de modo geral. Nós temos grandes templos e bonitos, decorados, mas não é isso que é mais importante. Jesus, com esse texto, nos fala que há algo muito mais importante
que é indestrutível, que deve ser preservado, é a nossa confiança em Deus. Então a pergunta que se coloca é: qual tipo de espiritualidade deve o cristão cultivar? Algumas pistas. Primeira coisa, uma espiritualidade centrada no próprio Deus. Não uma espiritualidade mundana, uma espiritualidade materialista, uma espiritualidade ocasional, uma espiritualidade barulhenta, externa. Não, não é isso que nos sustenta, mas é a contemplação do mistério de Deus. Precisamos de uma espiritualidade alicerçada na esperança, dinamizada pela esperança permanentemente, e não só nos momentos favoráveis, nos momentos de glória, de louvor, de prazer, mas uma espiritualidade capaz de enfrentar desafios. Que tenhamos uma espiritualidade serena em todos os contextos e situações da vida, na alegria, na tristeza, na calmaria ou na guerra, na abundância ou na carência. Em todas as situações, uma espiritualidade que se mantém na serenidade por causa da esperança. Uma espiritualidade que se manifesta resistente diante das possibilidades dos enganadores, das armadilhas deste mundo. E quantas pessoas tentam nos enganar através de discursos religiosos. E Jesus diz: não sigais essa gente. Caríssimos irmãos e irmãs, então nós temos aí uma espiritualidade resistente diante das propostas dos homens. Uma espiritualidade corajosa, firme, perseverante. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste domingo nos convida a pensar na beleza da espiritualidade cristã, autêntica e séria. A segunda leitura nos coloca também outros textos significativos, outras mensagens. Nós temos aí um texto da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A comunidade de Tessalônica passava por um momento de crise. Alguém andou por lá espalhando a ideia de que Cristo já iria voltar, que o mundo já iria acabar. E aconteceu que toda a comunidade foi contaminada pelo pessimismo, pelo medo, pelo desânimo. Então muitos já não trabalhavam e estavam na ociosidade. Paulo chega e desfaz esse discurso e pede para a comunidade retomar o seu ânimo, o seu dinamismo. Continuem perseverantes na fé. Então nós temos aqui uma outra questão importante. Qual espiritualidade cristã? Não só aquela espiritualidade movida pela resistência e corajosa, mas também uma espiritualidade dinâmica, uma espiritualidade produtiva, uma espiritualidade fecunda, porque a fé sem obras, ela é morta. E é exatamente isso que estava acontecendo na comunidade de Tessalônica. Eles, com medo do fim do mundo, já não estavam mais trabalhando, já estavam numa situação de comodismo total. E Paulo diz: olha, é necessário trabalhar, é necessário servir, porque quem não quer trabalhar também não deve comer. É uma questão de justiça. Então, se nós temos esperança, deveremos cultivar um dinamismo de vida capaz de produzir o bem, de promover a justiça e de não sermos alienados. E uma outra característica da espiritualidade cristã, colocada na primeira leitura, é a importância da busca de boas obras, obras de justiça. O que seria obras de injustiça? É tudo aquilo que é fruto do nosso egoísmo, da prepotência, da soberba, da impiedade. Porque nós seremos julgados um dia, então deveremos promover a justiça e a paz. Deveremos fazer o bem sempre. Caríssimos irmãos e irmãs, que não nos amedrontemos diante da ideia do fim do mundo. Nós teremos o nosso fim primeiro, sem dúvida. Então, movidos pela esperança, cultivemos uma espiritualidade dinâmica, alegre, que é criativa, resistente ao mal, serena, corajosa,
uma espiritualidade capaz de fazer o bem, uma espiritualidade benfazeja, benfeitora, uma espiritualidade como aquela de Maria, capaz de tomar iniciativas em vista de boas obras, e uma espiritualidade sempre capaz de fazer o bem. Cultivando essa espiritualidade, nós estaremos em sintonia com a vida de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda a graça de um bom domingo e que robusteça a nossa vida espiritual.